Olá, pessoal! Dando continuidade ao sistema digestório, na aula de hoje nós vamos iniciar o estudo sobre o intestino. O intestino é um tubo do canal alimentar que se estende a partir do piloro, que é aquela região final do estômago que nós estudamos na aula passada, até o canal anal, que é a porção que nós estudaremos após o intestino. O intestino é dividido de acordo com o diâmetro de suas alças. Assim, nós temos o intestino delgado, que é aquele cujo diâmetro das alças é mais estreito, e intestino grosso, que é aquele cujas alças são mais dilatadas. O intestino delgado é dividido em duodeno, jejuno e ileo. Por favor, prestem atenção na grafia da palavra ileo com E. Ileo com I é osso, que nós estudamos na Anato 1. O intestino grosso, por sua vez, é dividido em seco, cólon e reto. Também prestem atenção na grafia da palavra seco e da palavra cólon. Eu noto sempre que há muita confusão na grafia dessas três palavras. Quais são as funções do intestino? A primeira função do intestino é a digestão dos alimentos. Essa digestão acontece de duas formas. A primeira é a digestão enzimática, realizada pelas enzimas secretadas pelo pâncreas, que vão chegar até o duodeno por meio de um ducto. Nós vamos falar mais sobre isso nesta aula e na aula de pâncreas. Também por enzimas secretadas pela própria parede do intestino e também pela bile secretada pelo fígado, tá? Então, o que acontece? A bile vai fazer a emulsificação de gorduras, que é, vamos dizer, um processo para facilitar a quebra da gordura por meio da enzima secretada pelo pâncreas, tá? Então, gente, os alimentos serão quebrados por enzimas produzidas pelo próprio animal. Então, por exemplo, os carboidratos serão quebrados, por exemplo, em monossacarídeos, as proteínas em aminoácidos, os lipídios em ácidos graxos e glicerol, tá? E esses nutrientes serão absorvidos pela parede ali, pela mucosa do intestino. Esses nutrientes vão cair na corrente sanguínea e vão para o fígado para serem metabolizados. No caso aí dos lipídios, eles caem na corrente linfática. Vocês vão estudar melhor sobre isso na disciplina de fisiologia, tá bem? Bom, o outro tipo de digestão que acontece é a digestão dos carboidratos estruturais, que nós comentamos na aula passada. Os carboidratos estruturais apresentam ligações entre os carbonos que essas enzimas produzidas pelos mamíferos não são capazes de quebrar, não são capazes de digerir. Então, a digestão desse tipo de carboidrato é dependente da fermentação microbiana. Bom, nós falamos na aula passada, que era a aula sobre estômago composto, o estômago dos ruminantes, que esses animais apresentam uma grande câmara de fermentação no seu estômago, que é o rumen. Mas e os animais que são herbívoros e não possuem rumen? Por exemplo, o equino, ou até mesmo um onívoro, como é o caso do suíno. Onde que vai acontecer a fermentação microbiana para aproveitamento dessa energia dos alimentos fibrosos? A fermentação microbiana nos animais que não têm rumen, então, acontece no intestino grosso, principalmente aqui no seco e no cólon, tá? Então, os animais que são herbívoros, que possuem aí na sua alimentação parede celular, né? Então, um carboidrato aí de difícil digestão, né? Um carboidrato que precisa da fermentação microbiana, esses animais vão ter um intestino grosso muito grande, muito desenvolvido, tá bem? Então, vejam, essa é a primeira função do intestino, que é a digestão do alimento. Seja ela por meio da digestão enzimática, que acontece principalmente no intestino delgado, seja ela por meio da fermentação microbiana, que acontece principalmente no intestino grosso. A segunda função, eu também já comentei com vocês, que é a absorção desses nutrientes. Então, os nutrientes que foram quebrados aqui pelas enzimas, ou mesmo os ácidos graxos voláteis que foram liberados na decorrência aqui da fermentação microbiana, esses nutrientes vão cair na corrente sanguínea e vão para o fígado para serem metabolizados.
eles vão até o fígado por meio da veia porta hepática, tá? No caso dos lipídios, eles vão cair, a grande maioria dos lipídios, a maior parte dos lipídios, vão ser absorvidos por vasos linfáticos, tá? Ao invés do sangue, ok? Bom, então falamos duas funções, digestão dos alimentos e absorção dos nutrientes. Também acontece a absorção de água, principalmente aqui no intestino grosso, terceira função. Quarta função, formação do bolo fecal. Entendam, gente, que é um processo contínuo, né? Então, por exemplo, ao mesmo tempo que a água está sendo absorvida, o bolo fecal está sendo formado, tá? Formação e eliminação do bolo fecal. Então, essas são as funções do intestino. Digestão dos alimentos, não se esqueçam disso. Eu noto, gente, que a maioria dos alunos, quando a gente pergunta a função de intestino, responde apenas absorção. E não é apenas absorção. A maior parte da digestão dos alimentos acontece no intestino. Para carnívoros, equinos e suínos, a maior parte da digestão acontece no intestino. O estômago apenas inicia, tá bem? Então, a primeira função, digestão de alimentos. Segunda função, absorção dos nutrientes. Terceira função, absorção de água. Quarta função, formação do bolo fecal. Quinta função, eliminação do bolo fecal. Existe também, pessoal, uma grande quantidade de tecido linfático associado ao intestino. Por exemplo, esses aqui são linfonodos jejunais. Então, a gente tem linfonodos próximos a todas as alças intestinais. E também temos aglomerados de tecido linfático na própria parede do intestino, formando o que a gente chama de placas de Peyer. Vocês devem estudar isso na aula de histologia. Só que essas placas, às vezes, elas formam aglomerados tão grandes que são visíveis macroscopicamente. E eu encontrei uma imagem bem bonita para mostrar para vocês, tá? Por que existe uma grande quantidade de tecido linfático associado ao intestino? Vamos pensar. O intestino é cheio de micro-organismos. Imagina se um desses micro-organismos encontra ali na parede do intestino uma microfissura e resolve entrar. Facilmente ele cairia na corrente sanguínea e aí ele poderia ir parar em qualquer órgão do corpo, né? Então precisa existir uma barreira de defesa muito eficiente contra essa questão que a gente chama de translocação bacteriana, que é a bactéria sair do intestino, de dentro do lúmen do intestino e cair na corrente sanguínea, tá? Então é por isso que existe uma grande quantidade de tecido linfático associado ao intestino. Aqui eu trouxe uma tabela que relaciona o comprimento do intestino com o tamanho corporal do animal. Percebam que os carnívoros são aqueles que apresentam um intestino mais curto, né? Quando a gente compara aqui com os herbívoros, ou mesmo com o onívoro, que é o caso do suíno, o intestino do carnívoro é bem mais curto. Por que isso acontece? Porque a digestão do tipo de alimento que os carnívoros consomem é enzimática, né? Então, é uma digestão dependente das enzimas secretadas pelo próprio animal. É uma digestão que acontece de forma mais rápida. Já os animais que apresentam em sua alimentação a parede celular, que é aquele carboidrato que precisa da fermentação microbiana, a digestão vai ser mais lenta, porque até que aconteça esse processo de fermentação microbiana, né, liberação de AGV e absorção, esse processo é mais lento. Então, o comprimento do intestino desses animais é bem maior do que o comprimento do intestino de um carnívoro, ok? Vamos analisar aqui a estrutura da parede de um intestino. Pessoal, não vou ficar entrando em detalhes da histologia, mas é só para a gente ter uma ideia geral aqui da disposição das camadas, tá bem? Então, a camada mais interna é a mucosa, que apresenta uma grande quantidade de vilosidades, para que a área de absorção seja maior, né? Então, a presença das vilosidades é para aumentar a área absortiva. Depois vem uma submucosa, depois vem uma camada muscular, essa musculatura é musculatura lisa, então ela tem controle involuntário, lento, a contração dela é lenta e involuntária, controlada pelo sistema nervoso autônomo, e ela possui fibras musculares em duas direções. Essa camada aqui são fibras musculares circulares, então elas estão dispostas
neste sentido, e essa camada aqui são fibras musculares longitudinais. Então, elas estão dispostas neste sentido aqui. Por que nós temos duas direções de camadas musculares? Elas estão aqui, tá, gente? A setinha dela, cadê? Aqui, tá? Então, essa é a circular e essa aqui é a longitudinal. Por que nós temos fibras musculares dispostas aqui em sentidos diferentes, né? Isso daqui é para que o intestino possa contrair de forma a misturar o alimento e também fazer esse alimento progredir ao longo do trato intestinal, tá bom? E a camada mais externa é a camada serosa, que é formada por peritônio. Lembra que o peritônio é a lâmina serosa que reveste cavidade abdominal e todas as vísceras que estão lá dentro. Aí o que acontece? Da mesma forma que aconteceu lá no estômago, gente, essa lâmina serosa vai se unir com a do outro lado, tá vendo aqui, ó? E vai continuar além do intestino. Aqui é a face dorsal do intestino. Esta lâmina dupla de peritônio, que se continua além do intestino, vai fazer a sustentação dessa alça intestinal. Ela vai se prender no teto da cavidade abdominal. E isso é chamado de mesentério. Então, lá no estômago, a gente estudou o aumento maior e o aumento menor. Aqui no intestino, chama mesentério. Então, o que é o mesentério? É uma lâmina dupla de peritônio que tem início no teto da cavidade abdominal e sustenta as alças intestinais. Por entre as duas lâminas de mesentério, pessoal, passam artérias, veias, nervos e vasos linfáticos, que vão chegar, então, até o intestino, tá? O mesentério vai receber diferentes nomes de acordo com a alça que ele estiver sustentando. Então, por exemplo, o mesentério que sustenta o duodeno chama mesoduodeno. O mesentério que sustenta o jejuno chama mesojejuno. E o mesentério que sustenta o cólon chama mesocólon, tá? Então, são subdivisões aí do mesentério. Mas é a mesma estrutura. É uma lâmina dupla de peritônio que tem como função sustentar as alças intestinais, né? Sustentar a partir do teto da cavidade abdominal, tá bem? Eu quero chamar a atenção aqui nesse slide para dois plexos nervosos encontrados na parede do intestino. Então, existe o plexo nervoso submucoso e existe o plexo nervoso mioentérico. Nós vamos falar sobre esses dois plexos. Vamos falar agora. O que acontece, pessoal? Esses dois plexos estão sob o controle do sistema nervoso autônomo, tá? Principalmente o parasimpático. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, já que eu volto nesse slide. Vamos aqui primeiro. Então, olha só, aqui é o nervo vago, que tem origem lá no tronco encefálico, né? No bulbo, é o principal nervo do sistema nervoso parasimpático. Ele desce aqui pelo pescoço, passa pelo tórax, chega na cavidade abdominal. Aqui ele se divide, né, em dois ramos, ramo vagal dorsal e... São dois troncos, perdão. Tronco vagal dorsal e tronco vagal ventral. Então, temos aqui tronco vagal dorsal e tronco vagal ventral. Esses troncos enviam ramos, então, a todo o sistema digestório. E o que o parasimpático faz no sistema digestório? Lembra que ele estimula o sistema digestório. Então, ele vai estimular a contração da musculatura lisa e também a secreção, tá? O sistema nervoso simpático faz o oposto. Então, por meio aqui dos gânglios celíaco, mesentérico cranial e também o mesentérico caudal, esses gânglios vão enviar seus nervos, né, seus ramos, até as alças intestinais para inibir a motilidade da musculatura lisa, tá ok? Bom, o que acontece? Os plexo nervoso submucoso e o plexo nervoso mioentérico estão sob o comando do SNA. Porém, eles têm uma certa independência e respondem à dilatação da parede do intestino. Então, quando tem uma grande quantidade de alimento no intestino e esse alimento faz com que a parede distenda, né? O que acontece?
existe um estímulo para esses plexos. Então, o plexo nervoso submucoso vai estimular a secreção e o plexo nervoso mientérico vai estimular a contração da musculatura lisa. Então, mesmo estando sob o comando do SNA, eles respondem de forma independente à distensão da parede do intestino, tá bem? Vocês vão estudar isso com mais detalhes nas aulas de fisiologia. Muito bem, essa imagem aqui é um corte histológico do duodeno de um gato, então somente para a gente observar a mesma mucosa com as suas vilosidades, a submucosa, aqui a camada muscular, lembrem-se que tem duas camadas, né? São duas direções diferentes de fibras musculares, e por fora aqui a túnica serosa, nesse ponto aqui, olha, onde vai sair para formar o mesentério, tá vendo? Mesentério com vasos e nervos aqui dentro. Muito bem. Bom, então vamos iniciar agora o estudo da anatomia do intestino delgado. Como eu disse para vocês, o intestino delgado é dividido em duodeno, jejuno e íleo. Essas são as divisões do intestino delgado e elas não vão variar muito de espécie para espécie. Então, agora, nós vamos começar a estudar as subdivisões do duodeno, nós vamos ver que não muda muito de espécie para espécie, aí vamos passar para o jejuno não tem subdivisão. O que vai mudar nas espécies aqui com relação ao jejuno é a posição dele, tá? A localização dele dentro da cavidade abdominal. E depois essa porção final do intestino delgado, que é o íleo. Então, vamos começar aqui com o duodeno, que é esse amarelo mais clarinho aqui. O duodeno é dividido em 3 partes e 3 flexuras. Essas partes podem ser chamadas de alças, tá? Então, o duodeno é dividido em parte cranial, bem pequenininha, logo na saída do piloro, após o piloro. Aí, essa dobrinha aqui é uma flexura. Toda vez que tiver uma dobra, uma mudança de direção, é uma flexura, tá? Então, aqui de novo, parte cranial, flexura cranial. Duodeno descendente, pode chamar de alça, pode chamar de parte, tá? Descendente. Aqui, outra dobra, flexura caudal, duodeno ascendente, e aí flexura duodeno jejunal, porque vai começar o jejum. Bom, vamos falar sobre essas partes. Gente, o que acontece? O duodeno descendente fica em contato direto com a parede abdominal direita, tá? Então, ele encosta, ele toca na parede abdominal direita. E essa alça aqui, normalmente, não é revestida pelo omento maior. Ela fica fora do omento, tá? Então, duodeno descendente, encostando ali na parede abdominal direita. Aí, pessoal, ele vai se curvar e vai subir novamente. Então, quando ele curva aqui atrás, que é a flexura caudal, esta alça começa a subir. Por que a gente chama aqui de descendente e aqui de ascendente? A cabeça do animal tá para cá e a cauda tá para cá, tá? Então, esta porção está indo no sentido caudal, ela está descendo, por isso ela chama descendente. Essa aqui está subindo, está indo no sentido cranial, por isso chama ascendente. Essa porção ascendente aqui já se encontra no antímero esquerdo da cavidade abdominal, mas ela não fica em contato com a parede abdominal esquerda, não, tá? Ela tá antes da parede. E tem uma prega, olha, que prende a porção ascendente do duodeno no cólon. Esse daqui é o cólon, intestino grosso. Esta prega chama prega, cadê ela aqui, ó? Duodenocólica, tá vendo? Porque ela vai do duodeno ao cólon. É uma lâmina de peritônio também, é uma prega de peritônio que vai prender as duas alças, certo? Muito bem. O que acontece aqui, gente? Como que é feito a fixação do duodeno? A parte do mesentério que vai fixar o duodeno é o mesoduodeno. Então, ele se prende no teto da cavidade abdominal. Nesta imagem eu não estou vendo. Eu vou mostrar para vocês nas próximas imagens. A outra parte da fixação é essa aqui que eu expliquei, que é a prega duodenocólica. E a outra parte da fixação faz parte do omento menor. Vocês lembram que o omento menor sai da curvatura menor do estômago e vai para o fígado? Então, parte dele vai prender essa parte cranial do duodeno no fígado. E aí chama ligamento hepatoduodenal, porque vai do fígado ao duodeno.
também tem uma imagem dela nas próximas fotos, tá? Então, vamos de novo aqui nas partes do duodeno, na fixação, e aí eu falo dessas papilas, ó. Então, aqui, alça cranial, flexura cranial. Alça descendente, flexura caudal. Alça ascendente, flexura duodeno jejunal. Ah, tá. A curvatura dessa flexura duodeno jejunal é no sentido ventral. Então, assim que o duodeno virar, né, tiver uma dobrinha no sentido ventral, é o início do jejum, certo? Fixação. Mesoduodeno, que é a parte do mesentério que prende o duodeno. Ele vai se prender ao longo aqui do duodeno. Prega duodenocólica, que vai prender o duodeno ao cólon. A alça ascendente do duodeno, a alça descendente do cólon. Ascendente do duodeno, descendente do cólon. E o ligamento hepatoduodenal, que se estende da parte cranial do duodeno até o fígado, tá? Esse ligamento é importante, porque dentro desse ligamento vão passar ductos e vasos sanguíneos, que eu vou mostrar para vocês nas próximas imagens. A outra estrutura que a gente precisa comentar do duodeno são as papilas duodenais. Então, se a gente abrir aqui o duodeno, nessa parte cranial do duodeno, ou quanto muito aqui flexura cranial, tá? Comecinho da alça descendente, então essa parte mais inicial do duodeno, nós vamos observar duas papilas. Que papilas que são essas? São papilas da desembocadura do ducto que vem do pâncreas, trazendo as enzimas pancreáticas, e também do ducto colédoco, que traz a bile, a partir da vesícula biliar, tá bom? Então, eu vou mostrá-la para vocês. Aqui é só um resumão geral. Gente, esse esqueminha que eu tô usando aqui é de carnívoro, tá bom? Vocês vão ver que nas outras espécies é diferente, principalmente com relação ao intestino grosso, mas o intestino delgado não muda muito, não. Então, vamos ver algumas imagens aí sobre o duodeno. Então, aqui é a vista ventral do abdômen de um cão. Assim que a gente abre, né, nós vamos observar o fígado na porção mais cranial da cavidade abdominal, seguido aqui do estômago. Aqui é a curvatura maior do estômago, então isso que foi cortado aqui é o aumento maior. Lembrem-se que o aumento maior vai revestir todas as alças intestinais aqui e vai se prender na entrada da pelve. Essa é a bexiga ou vesícula urinária. Então, assim que a gente abre a cavidade abdominal, as alças intestinais que a gente vê correspondem ao jejuno, tá? Que é a segunda parte do intestino delgado que a gente ainda não começou o estudo. Gente, esse daqui é o baço. Bom, agora, olha o que eu falei para vocês. No antímero direito da cavidade abdominal, olha, encostadinho na parede abdominal, nós temos aqui o duodeno descendente, ó. Esse aqui é o duodeno descendente, tá? Para a gente conseguir ver o duodeno todo, nós temos que retirar o jejuno. Então, vamos lá, ó. Aqui o jejuno foi cortado, aqui e aqui, tá vendo? Então, aqui está o estômago, esse é o duodeno. Vamos falar as divisões do duodeno. A parte cranial e a flexura cranial estão escondidas ali atrás do fígado, eu não estou vendo. Esse aqui é o duodeno descendente, aí aqui é a flexura caudal, duodeno ascendente, ó, e aqui já é a flexura duodeno jejunal. Aí, a partir daqui, vai começar o jejuno, tudo isso aqui, jejuno. Aí, o jejuno chegou aqui, ó, tá? Chegou aqui e continuou. Essa parte pequena aqui é o íleo. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês como que a gente diferencia o jejuno do íleo. Aí, o íleo chega aqui na transição entre seco, esse é o seco, e aqui o cólon, tá? Então, na transição entre o seco e o cólon, desemboca o íleo, tá? Mas essas partes a gente ainda vai estudar. O que eu quero mostrar para vocês aqui nessa imagem? O mesoduodeno, que é aquela lâmina dupla de peritônio, que vai prender o duodeno no teto da cavidade abdominal. Então, perto, olha só, no sentido depois da tela, tá? No sentido depois da tela ali, olha, esse mesoduodeno vai continuar e vai prender o duodeno no teto da cavidade abdominal. Tudo bem? O pâncreas, gente, esse aqui é o pâncreas, se encontra nesse espaço aqui entre o estômago,
a alça descendente e também a alça ascendente do duodeno. Ele tá ali atrás, é que aqui não tá mostrando ele todo. E aí ele fica por entre essas lâminas aqui do mesoduodeno, tá? O mesoduodeno, vamos dizer, abraça o pâncreas, certo? A prega duodenocólica é essa aqui, então ela prende a alça ascendente do duodeno na alça descendente do cólon, ó. Aqui é o cólon descendente. Então, duodeno ascendente, preso no cólon descendente, por meio da prega duodenocólica. Nessa imagem é para mostrar o ligamento hepatoduodenal que eu falei para vocês. Então, olha, aqui é o estômago. Tudo isso aqui é o aumento menor, que a gente estudou na aula de estômago, só que o aumento menor é dividido em ligamento hepatogástrico e hepatoduodenal. O hepatoduodenal sai do fígado e vai em direção à alça cranial do duodeno. Dentro desse ligamento hepatoduodenal, vai passar aqui o ducto colédoco, que é o ducto que vem da vesícula biliar, trazendo a bile até o duodeno. Vai passar também a veia porta-hepática, que é aquela veia que vai levar os nutrientes que foram absorvidos na alimentação para o fígado metabolizar. E vai passar também a artéria hepática, que vai fazer a irrigação do fígado. Nós vamos estudar essas estruturas mais a fundo na aula de fígado, mas entendam que elas passam por dentro aqui do ligamento hepatoduodenal, tá bom? Aqui é uma imagem, essa é a cavidade abdominal de um cão, a cabeça tá para cá, a cauda tá para cá. Esse é o fígado, aqui é a vesícula biliar, esse é o estômago, curvatura menor do estômago, tudo isso daqui é o aumento menor. Aqui já é o duodeno, então a alça cranial do duodeno é essa. Aqui é o ligamento hepatoduodenal e dentro dele, olha, eu tô vendo aqui o ducto colédoco. Esse verdinho aqui é o ducto colédoco. Vai ter também a veia porta hepática, mas aí a imagem não tá tão boa para identificá-la, né? E a artéria hepática, tá bom? E esse aqui é o aumento maior. Bom, então olha só, pessoal. Com relação agora às papilas duodenais, né? Na porção inicial do duodeno, até ali, ó, parte cranial, flexura cranial, porção descendente, mas o início dela, tá vendo? Nós vamos encontrar duas papilazinhas. Essas papilazinhas, então aqui, ó, estômago, duodeno, ó, aqui é a parte cranial, aqui é a parte descendente, certo? Aí, gente, lembra que a parte, aqui é a flexura caudal, a alça ascendente vai estar ali embaixo, tá? Eu teria que tirar isso aqui para poder ver. Muito bem. Bom, aí, pessoal, o que acontece? Observem aqui que a vesícula biliar tá aqui. Ela enviou um ductozinho, que é o ducto colédoco, esse ducto aqui, ó, ducto colédoco, tá? Que vai chegar até o duodeno. Mas também vão chegar dois ductos que vêm do pâncreas. Esse é o pâncreas. O pâncreas acompanha a curvatura maior do estômago e acompanha a alça descendente do duodeno, tá vendo? Então, ele vai enviar um ductozinho aqui, que é esse aqui, que vai desembocar junto com o ducto colédoco. Esse chama ducto pancreático. E ele envia um outro ductozinho separado, que é o ducto pancreático acessório. Por isso que lá dentro vai ter duas papilas. Papila duodenal maior e papila duodenal menor. Eu vou mostrar ela para vocês aqui, ó. Olha, papila duodenal, esse aqui é o intestino de um cão, tá? É o duodeno de um cão. Então, essa é a papila duodenal maior, que chega aqui? Bile e suco pancreático. E essa é a papila duodenal menor, que chega aqui? Só o suco pancreático. Gente, nós vamos estudar esses ductos, tá? Na aula de fígado e pâncreas. Mas como a gente está estudando o duodeno, eu tenho que mostrar para vocês as papilas duodenais, tá bom? Mas os ductos em si, não se preocupem agora, vai ter a aula de fígado e pâncreas. Vocês vão ver os ductos bem bonitinhos. Tem diferença de espécie, claro que vai ter diferença nas papilas, tá bom? Muito bem. Aqui é de um equino, ó, papila duodenal maior e papila duodenal menor. Então, aqui é o estômago aberto, aqui é o intestino delgado, né? A primeira porção é o duodeno, papila duodenal maior e menor. Na maior chega bile e suco pancreático e na menor chega somente suco pancreático. Nem todas as espécies têm as duas papilas.
Muito bem, aqui é para a gente ver o duodeno, tá? Para a gente identificar aí as porções do duodeno e do pâncreas também, para ver que o pâncreas fica aí entre as alças do duodeno. Então, é o abdômen de um cão, novamente, aqui é o fígado, esse é o duodeno, ó, aqui tudo é duodeno, e isso aqui no meio é o pâncreas. Entendam que esta alça aqui, ela vai estar aqui, ó. Ela foi levantada aqui para poder ver o pâncreas, tá vendo? Ela fica aqui assim, ó. Esse aqui é o rim direito. Então, aqui é a direita do animal, já que a cabeça tá para cá, tá? E ele tá em decúbito dorsal na mesa. Então, vamos lá, ó. Aqui é a alça cranial com a flexura cranial. Não tá dando muito bem para separar as duas, né? Porque a alça cranial tá mais ali, ó. Alça cranial, flexura cranial. Duodeno descendente, flexura caudal, duodeno ascendente. Aí eu não tô vendo a flexura duodeno jejunal. Esse aqui é o pâncreas, tá? E isso aqui no meio é o mesoduodeno. Eu acho que eu coloquei nome para vocês aí, ó, tá? Coloquei os nomes das estruturas aí. Aqui é a mesma coisa, é um cão, só que cuidado que agora o animal tá virado para cá. A cabeça tá aqui, a cauda tá aqui, tá? Então, essa alça vai estar ali para lá da tela, não para cá, para lá da tela ali, ó, tá? Esse é o estômago, ó. Então, aqui é o estômago, curvatura maior, aqui vai estar a região do piloro. Aí, aqui começa o duodeno. Então, essa é a alça descendente do duodeno. Na mão da pessoa está a flexura caudal, essa é a alça ascendente do duodeno. Isso tudo aqui é o mesoduodeno, com o pâncreas aqui no meio, tá vendo? Ó, esse é o pâncreas, ó. O pâncreas acompanha a curvatura maior do estômago, acompanha a alça descendente do duodeno e um pouquinho dele vira aqui na flexura caudal, tá? Isso daqui é cólon. Aqui é o cólon. Então, eu também coloquei os nomes aí para vocês, ó. Duodeno descendente, flexura caudal, duodeno ascendente. O pâncreas tem lobo esquerdo, lobo direito e corpo, mas a gente vai estudar isso na aula de pâncreas. Aqui é o estômago, aqui é o omento, aqui é o mesoduodeno e aqui é o cólon, cólon transverso e cólon descendente, tá? A alça ascendente do duodeno vai estar presa nesse cólon por meio de uma prega que vai ter ali, mas que aqui não tá dando para ver. Então, aqui é de equino, desculpa. Aqui é o fígado, bem grandão, isso tudo aqui é o fígado. Aqui é a alça cranial com a flexura cranial, duodeno descendente, tudo tem que falar do duodeno. Então, alça duodenal cranial, flexura cranial do duodeno. Alça duodenal descendente, pode chamar direto de duodeno descendente também. O restante ali eu não tô vendo, isso aqui é a base do seco. E isso daqui é o cólon dorsal direito dele. Eu também coloquei nome, tá? Muito bem. Bom, aí nós acabamos o duodeno, lembrando que ele vai terminar na flexura duodeno jejunal, que é uma dobra do duodeno que vai se dirigir ventralmente. Aí começa o jejuno. O jejuno é a parte mais longa do intestino delgado, maior parte do intestino delgado. Ele é bem longo e ele é bem sinuoso, tá vendo? Olha, ele é cheio de ondinhas. Ele recebeu esse nome porque as observações no cadáver, ele sempre estava vazio, tá? Por isso que ele recebeu o nome de jejuno. Mas é por causa da contração da musculatura e o alimento não para aqui. Mas é por isso, tá bom? Então, ele tem início na flexura duodeno jejunal. Ele fica fixo, né? Ele se prende, ele é sustentado no teto da cavidade abdominal pela parte do mesentério chamado de mesojejuno. Então, é uma lâmina dupla de peritônio que sustenta o jejuno. Por entre essa lâmina dupla passam os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos, esses aqui são linfonodos, tá? Muito bem. E ele vai terminar onde começa o íleo. Como que eu sei onde começa o íleo? Por causa desta prega aqui, ó. Tá vendo que tem uma prega que começou aqui e se prendeu no seco? Então, esta é a prega ileocecal. Então, como que você encontra o íleo? Você vai seguindo o jejuno até encontrar essa prega. Encontrou a prega, que vai se prender no seco. A partir desse ponto, não é mais jejuno, é íleo. Então, aqui é o íleo,
aqui é a prega ileocecal e aqui é o seco, tá? O íleo, gente, também tem uma parede um pouco mais grossinha do que a do jejuno, tá? Ele é um pouco mais retinho, ele não é tão sinuoso e a parede dele é mais grossa, é mais espessa. Então, palpando dá para sentir, ok? Então, o íleo é a porção mais curta do intestino delgado, é a porção final. Ele tem início na prega ileocecal, que é aqui, e ele vai terminar, olha, na transição seco-cólica, que é a transição entre o seco e o cólon. Ele termina num orifício que se abre em uma papila. Então, aqui dentro vai ter uma elevaçãozinha e um buraquinho no meio. A elevação chama papila ileal e o buraquinho chama ósteo ileal. No suíno, essa papila é muito alta. Eu vou mostrar, tem uma imagem para mostrar para vocês. Por que que existe essa papila? Para não deixar o alimento voltar do seco ou do cólon para dentro do íleo. Então, o fluxo aqui, ó, é sempre no sentido do íleo para a transição seco-cólica. E é muito legal, gente, porque no equino dá para ouvir este barulho por meio da auscultação, tá? Você vai auscultar na região da fossa paralombar direita, porque o seco do animal, a base do seco, fica na fossa paralombar direita, que é aquele quadrante dorsal da cavidade abdominal do animal, tá? Então, você vai conseguir auscultar a passagem do alimento do íleo para a transição seco-cólica. Quando você não ausculta, pode significar que o íleo está com algum problema de motilidade. Ele não está contraindo, então o alimento não está seguindo seu fluxo, tá bom? Eu vou mostrar para vocês esse orifício e essa papila ileal do suíno, porque ela é muito grande. Mas todos os animais têm. Muito bem, vamos ver aqui algumas imagens. Então, novamente, aquela imagem do cão, tá? Lembrando aqui, então, de novo, duodeno descendente, flexura caudal, duodeno ascendente. Flexura duodeno jejunal, aí vem o jejuno, que é a porção mais longa, toda sinuosa. Depois, encontrou a prega ileocecal, ó, essa preguinha pequenininha aqui, já é o íleo, aqui é o íleo. Este é o seco. O seco é a primeira porção do intestino grosso. No carnívoro, no cão, ele é em espiral, tá? Então, ele é enroladinho. E aí, o íleo desemboca na transição entre o seco e o cólon, por meio do orifício ileal, que se abre numa elevação chamada de papila ileal. Então, esse aqui é o jejuno. Peraí, tinha uma outra imagem aqui. Esse daqui é o jejuno de um cão, tá? Aqui, sustentando o jejuno, é o mesojejuno. Percebam que no mesojejuno eu vejo vasos sanguíneos. Tem uma imagem que dá para ver vasos linfáticos. Vocês vão ver, esse daqui é um linfonodo, ó. Aqui é uma foto do jejuno de um cão. Lembrando que esta parte aqui retinha, ó, é o duodeno descendente. Olha, o duodeno descendente, ó, ele aqui, ó, tá? Encosta na parede abdominal direita. Ele é retinho assim, ele não é sinuoso igual o jejuno. Aqui de novo é de um cão. Ah, eu coloquei os nomes? Coloquei, tá? Mas eu vou tirar só para explicar. Então, aqui é o íleo, desembocando na transição entre o seco e o cólon. Esse é o seco do cão. Olha como ele é. Esse aqui tá bem espiralado, tá vendo? Isso tudo aqui é o seco do cão. O seco tem fundo cego, é fácil encontrar ele. Mas é intestino grosso, então eu vou deixar para a próxima aula. Aí, olha a prega aqui, ó, tá vendo? Essa é a prega ileocecal. Então, aqui é íleo, aqui é seco, tá? E o íleo vai terminar na transição entre o seco e o cólon. Esse é o cólon. Pus o nome aí pra vocês, tá? Aqui tá o estômago, íleo, prega ileocecal, seco e cólon. Não são 3 secos, tá, gente? É um seco só, mas é que eu tô mostrando que ele tá em espiral. Ele começou aqui, ó, aí ele fez essa espiral aqui. De novo, de um cão, aqui é o íleo, esse é o seco, mas tá com esse negócio amarelo em cima, então não deu pra gente ver ele inteirinho e também não tá dando pra ver a prega ileocecal. E aqui já é o cólon. Bom,
Quero mostrar para você, gente, a posição do jejuno nas diferentes espécies. Então, observem que no cão, o jejuno se posiciona ventralmente, ele ocupa a porção ventral da cavidade abdominal. Isso é diferente nas demais espécies, tá? Antes de passar para as demais espécies, vamos ver um videozinho aqui do intestino do cão. Então, aquele mesmo videozinho que eu usei para aula de estômago, diafragma, o fígado, vesícula biliar aqui. Retirando o fígado, a gente consegue ver o estômago bem aqui, né? Face parietal, curvatura maior. Estômago, baço, posicionado entre o estômago e a parede abdominal esquerda. Esse aqui era o rim esquerdo. Aqui agora passando para o antímero direito. Vejam, ó. O final do estômago, que é a região pilórica, está aqui. Então, esse aqui é o duodeno. Então, o duodeno, deixa eu voltar só um pouquinho. Ó, aqui o duodeno dividido em alça cranial, aí dobrou, flexura cranial. Tudo isso aqui é a alça descendente do duodeno que encosta na parede abdominal direita. Então, vamos dar sequência, ó. Então, alça descendente do duodeno. Aqui vai ser a flexura caudal. Esse é o jejuno. Peraí, vamos voltar um pouquinho. Foi muito rápido. Então, aqui o duodeno... peraí, mais. Duodeno, jejuno. Aqui o finalzinho é o íleo. Isso daqui é o rim direito, só tá mostrando. Retirando o íleo. Ó, retirando o íleo. Então, a gente viu aqui, tirando o jejuno, né? Perdão, retirou o jejuno e o íleo. Então, a gente viu aqui duodeno descendente, flexura caudal. Aqui ia começar o duodeno ascendente, mas ele foi cortado. Retiramos o jejuno e o íleo. O íleo ia chegar aqui. Esse é o seco, tá vendo? O seco no carnívoro tem esse formato em espiral. Esse é o ápice do seco. E aqui já começa o cólon. Aí o cólon também tem subdivisões, mas eu vou deixar para mostrar depois que a gente falar sobre cólon, tá? Muito bem. Agora vamos ver sobre o intestino delgado do equino. São as mesmas divisões. O que eu quero mostrar para vocês aqui é a posição do jejuno. O jejuno no equino fica posicionado na porção dorsal da cavidade abdominal, nessa porção logo após, aqui, bom, vamos falar todas as estruturas. Aqui tem o esôfago, fígado, estômago. Então, caudalmente é o estômago, está o jejuno, mas dorsalmente, tá vendo? Na parte mais ventral é cólon e seco, tá? Muito bem. A gente consegue visualizar bem o jejuno aqui no equino, pelo antímero esquerdo. Então, aqui, ó, cabeça aqui, né, cauda aqui. Então, esse daqui é a esquerda do animal. Eu vejo o jejuno inteirinho aqui, antímero esquerdo da cavidade abdominal. Por quê? No antímero direito, vai estar todo ocupado pelo seco, pela base do seco e pelo cólon direito, tá? Depois a gente vai ver essas divisões do cólon, certo? Então, enquanto que no carnívoro o jejuno ficava na porção mais ventral da cavidade abdominal, no equino ele fica mais dorsal e ele fica um pouco mais aqui no antímero direito do que no antímero esquerdo, tá bom? Então, vamos ver aqui. Olha que linda essa imagem. Esse é o jejuno de um equino, aqui é o mesojejuno. Aqui eu vejo veias jejunais. E esses branquinhos aqui, gente, são vasos linfáticos. Esse animal era um animal muito magro. Então, os vasos linfáticos, eles estavam todos branquinhos assim, olha, para tentar absorver o máximo de gordura que passasse aqui pelo jejuno, né? Aí a linfa fica mais esbranquiçada devido à absorção da gordura aqui, entendeu? Muito bem. E também, como não tem gordura no mesojejuno, fica fácil visualizar. Agora, nos ruminantes. Essa é uma vista ventral e essa é uma vista lateral esquerda, tá? Então, na vista ventral, vamos lembrar que a gente vê aqui o abomaso posicionado na porção mais ventral da cavidade abdominal. Eu vejo o rumen todinho, ocupando o antímero esquerdo todinho. Então, o que aconteceu com o jejuno? Ele fica deslocado basicamente todinho para o antímero direito da cavidade abdominal. Esta é uma vista abdominal esquerda, mas percebam que o rumen foi retirado.
tá? Então, nós abrimos a parede abdominal e retiramos o rumen. Tanto é que eu estou vendo o omaso. Lembra que o omaso fica à direita da cavidade abdominal? Então, eu já estou vendo a metade direita da cavidade. Então, eu vejo aqui o jejuno, ó, esse é o jejuno. Aqui é o omaso, aqui é o abomaso, aqui é o jejuno. Isso daqui é cólon, isso daqui é cólon, tá? Isso aqui é rim, isso aqui é rim. Muito bem, esse aqui é o seco. Isso aqui é útero e ovário, certo? Aqui é o pâncreas, aqui é o duodeno, tá? Então, o duodeno descendente, lá encostadinho na parede abdominal direita, isso tudo é jejuno. O ilho não dá pra ver aqui, gente. Isso daqui é cólon, aqui também é cólon, já vai iniciar o reto ali, isso daqui é seco. Muito bem. Esse é o jejuno de um ruminante. Isso aqui, olha que beleza, é linfonodo jejunal, ó. Eles são alongados. No ruminante, gente, ele pode chegar a ter 1 metro. Imagina um linfonodo de 1 metro. É muita coisa, né? E isso aqui é o mesojejuno, com vasos sanguíneos, ó. Então, mesojejuno, linfonodos e jejuno aí. De novo, de ruminante. Aqui é para mostrar a prega ileocecal. Então, vamos acompanhar. Isso tudo é o jejuno, tá? Aqui são linfonodos jejunais, ó. Aqui, no finalzinho do jejuno, onde eu observo a prega. Olha a prega se dirigindo aqui para o seco. Esse é o seco do ruminante. Aqui é a prega ileocecal. Então, isso tudo aqui é o ileo, desembocando na transição entre seco e cólon. Isso aqui é cólon, tá? E esse é o do suíno. O suíno, pessoal, é a única espécie em que o seco fica no antímero esquerdo da cavidade abdominal. Nós vamos falar disso na aula de seco. Então, esse daqui é o seco, esse daqui é cólon. Aí, a gente tem aqui um cólon espiral, tá vendo? Ele vai fazendo uma espiral assim, ó. Aí, desceu de novo. Então, ele sobe, depois ele vai descer. Então, o que aconteceu com o jejuno? Ficou todo deslocado para o antímero direito, tá? Antímero direito da cavidade abdominal. Então, aqui tem... Ah, olha que linda essa foto. Aqui, então, nós temos as alças do jejuno de um suíno. E isso aqui, ó, são as placas de Peyer que eu falei para vocês. Olha que bonito. Tecido linfático associado ao intestino aí para defesa da região, tá? Aqui é todo o sistema digestório de um suíno. Eu tô vendo aqui o estômago, tô vendo aqui o fígado, o mento, o baço também, né, que fica próximo do estômago, não faz parte do sistema digestório, mas fica próximo. Aí aqui eu tô vendo o jejuno, tudo isso é jejuno. Aí olha só, olha a prega, prega ileocecal. Então essa é a prega, aqui é o ileo, aqui é o seco, ó. Esse é o seco do equino. E aqui é o cólon, tá? Também coloquei nomes aí para vocês. E aqui o íleo, desembocando na transição entre o seco e o cólon, ele desemboca, olha lá que eu falei para vocês, ó. Essa é a papila ileal e esse orifício aqui é o orifício ileal, para não deixar o alimento voltar para o ilho. Por isso que o orifício é numa papila. E no suíno essa papila é bem alta, né? Bem desenvolvida. Tá bom? Deixa eu ver, pus nome também aqui para vocês. Bom, muito obrigada. Na próxima aula, então, nós vamos falar sobre o intestino grosso. Obrigada e até a próxima aula.